Olá, meus amiguinhos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, estou com o meu amiguinho, muito legal. Que beleza, legal demais, né, tia Vovó? É muito legal. Hoje, meus amiguinhos, Nós vamos aprender muito. nós vamos aprender muito da palavra do Senhor Jesus. É isso mesmo. Bom, meus amiguinhos, eu sou a tia Vavá. E eu sou o lindo. Muito bem. E nós vamos hoje estudar a lição 10 da revista dos primários. Conhecendo o livro do começo. Conhecendo o livro do começo, meus amiguinhos. E isso quer dizer que nós estamos, nessa revista, nós estamos aprendendo sobre as histórias, sobre a criação, tudo que está escrito no livro de Gênesis. O começo, muito bem. Meus amiguinhos, a revista Primários, ela é para os amiguinhos de 7 e 8 aninhos. É isso mesmo. Tudo bem, meus amigos? Legal. Muito bem. Meus amiguinhos, a nossa lição, o assunto da nossa lição de hoje é uma promessa para Abrão. De novo? De novo o quê? Falar sobre Abrão? Exatamente, Na semana passada nós falamos sobre Abrão. Sim, muito legal. Aprendemos muito sobre Abrão. E hoje nós ainda vamos continuar falando sobre Abrão, que é muito legal. A gente já falou sobre a primeira viagem de Abrão. E agora nós vamos falar sobre a promessa que Deus deu para Abrão. Que legal. Muito bem. Meus amiguinhos, olha, essa história que nós vamos contar está no livro de Gênesis, no capítulo 13. Sim, muito bem. E a nossa memória em ação está escrito em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Muito bem. Aí vocês prestem bastante atenção, tá bom? Tá certo, legal. Bom, meus amiguinhos, nós vamos falar o seguinte. Sim. Sobre Abrão. Que ele segue viagem. Muito bem. Primeiro, vocês lembram que Abrão, ele saiu em busca da terra, Saiu juntamente com seus pais, certo? Certo. Depois Deus disse para ele sair do meio da sua parentela e ir para um local que Deus ia mostrar para ele, certo? Certo. Muito bem. E aí, meus amiguinhos, ele creu na promessa, creu na palavra do Senhor, sim. E aí ele estava ainda seguindo viagem, crendo sempre na palavra do Deus dos céus. Com certeza. Porque, meus amiguinhos, olha, quando a gente crê na palavra do Deus dos céus, nós somos o quê? Abençoado, porque a gente creu na palavra do Deus verdadeiro. Que legal. Muito bem. E aí, Abrão ainda seguia viagem, tá certo. E aí, meus amiguinhos, eles chegaram no local. Sim, no sul de Canaã. Próximo de Canaã. Sim. E aí se instalaram lá. Sim. Ele, juntamente com sua esposa Sarai. Certo. Juntamente com os seus servos, que Abrão tinha muitos servos. E também ele era muito rico, já tinha ali muita riqueza. Muito bem. Ao longo que ele ia andando, ele ia adquirindo riqueza. Como assim? É porque antigamente, quando o pessoal andava, passava muito tempo num lugar, iam construindo bens. Sim. E foi o caso de Abrão. Legal. E aí ele estava lá juntamente com o seu sobrinho Ló. Eu lembro do Ló. Exatamente. E aí, o sobrinho Ló também, de Abraão, ele também, ao mesmo tempo que Abraão ficava rico, com muitas posses, sim, o Ló também ficava com muitas posses. Certo. Porque andavam sempre construindo juntos, O Ló com a sua família. Sim. E o Abraão com a sua família. Certo. Muito bem. E aí, meus amiguinhos, olha só o que aconteceu. Quando eles estavam já instalados ali no sul de Canaã, certo, estavam ali naqueles locais, certo, naquela região toda, certo, porque Canaã, ali aquela província era muito vasta, muito grandiosa. Para você ter uma ideia, meus amiguinhos, ali ficavam mais ou menos uns 10 reinados, só naquelas províncias ali. Eita, que legal!
meus amiguinhos, olha só. Ló também já estava bastante rico, sim, juntamente com Abrão, sim. E eles tinham bastante Posses? Quais eram as posses dele? Ah, quais eram as posses? Sim. As posses deles eram exatamente, sabe o que? Muito ouro. Ouro. Exatamente. Também prata. Prata. Prata, é. O que mais? Muitos animais. Porque antigamente, meus amiguinhos, as pessoas não andavam de carro como hoje, não. Antigamente, as pessoas se locomoviam de um lugar para o outro, eram em animais. Quanto mais lindo, Melhor. Quanto mais bonito, mais caro. Quanto melhor, mais caríssimo. Quanto mais rico. E assim Abrão era, juntamente com Ló, né? E eles sempre estavam no mesmo locais, nas mesmas províncias, certo? Instalado no mesmo local, certo? Inclusive, quando Deus disse assim para Abrão, né, que saiu do meio da sua parentela, Abrão saiu, mas claro, foi com quem um parente, foi com Abrão, quem? Ló, que era parente de Abrão. Sobrinho. Muito bem. E aí, meus amiguinhos, claro, Deus abençoava Abrão, então logo abençoava também Ló. Muito bem, porque eles eram servos do nosso Deus Altíssimo. Deus dos céus. O nosso Deus Altíssimo. E aí, meus amiguinhos, prestem atenção. Aconteceu que quando eles estavam instalados ali, tinha muitas riquezas, muitos animais. Certo, muito ouro. Sim. Acontece que eles tinham muitos servos. Certo. Tinha muitos animais também, cada um. Certo, como eu já falei. Certo. Aí, olha só, o que aconteceu? Aconteceu que os servos de Ló, sim, o sobrinho de Abrão, estavam, juntamente com os servos de Abrão, sim, eles estavam entrando em atrito. Estavam brigando. Entre si. Entre eles lá, eles estavam brigando. Mas por quê? Bom, eu acho, né, que talvez ali como eles estavam ali tudo naquela região, sim, talvez quando um dos servos dele ia levar os animais, por exemplo, as ovelhas, os bois, né, os gados, para um pasto, aí de repente o servo do outro, né, poderia levar para o mesmo pasto, levar os animais do seu dono para o mesmo pasto. E aí talvez ali estava causando atrito. Talvez a água. Talvez por água. E, enfim, o certo é que eles estavam brigando. Meus amiguinhos, não estavam se unindo mais. A terra estava ficando pequena para o tanto de coisas, o tanto de pertences que tinha Ló e Abrão. Mas o Abrão não estava brigando com Ló. Não, Abrão não estava brigando com Ló, não. E nem o Ló estava brigando com o Abrão. Eram os servos. Eram os seus servos. Aí, meus amiguinhos, olhem só. O Abrão chegou para o Ló, sim, e disse assim, olha, não é bom que briguemos. Não é bom que a gente fique brigando, não. Os nossos servos fiquem brigando. E nós, muito menos, a gente não vai brigar, de jeito nenhum. Porque nós somos parentes, você é meu sobrinho, você é filho do meu irmão. Não vamos brigar em hipótese alguma. E como foi que ele tomou essa decisão? Prestem atenção, meus amiguinhos. Abrão tomou uma decisão importantíssima na vida deles. Certo, que mudou a história? Que mudou a história mais de Ló. E claro, de Abrão também. Que legal! Como foi qual foi a decisão? Mas primeiro, antes de tomar qualquer decisão, ele fez, sabe o quê? Ele orou ao Deus dos céus. Meus amiguinhos, antes da gente tomar qualquer decisão, nós precisamos orar ao nosso Deus. Por quê? Por quê? Porque Ele nos dá o direcionamento. Ele nos dá o direcionamento. E isso é muito importante. Que legal, esse é o Deus maravilhoso, não é? Esse é Deus maravilhoso. Sim, aí, prestem atenção. Ele orou ao Senhor e o Senhor deu então um direcionamento para ele. Para Abrão? Para Abrão. Abrão chegou para Ló e disse o seguinte. Ló, já que os nossos servos estão brigando demais, vamos fazer o seguinte. Vamos nos separar. Eles iriam se separar depois de tanto tempo. Eles iriam,
Ele viu que Ló já tinha muito pertence, ele também, né? Sim, Então, ele, ó, vamos nos separar, né? sim. E aí, o Abrão fez uma proposta muito interessante para Ló. Ele disse assim, olha, Ló, você escolhe o lado que você quiser ir. Se você escolher a direita, então eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, então eu vou para a direita. Então isso quer dizer que ele deixou livre. para Ló escolher. E aí, Ló escolheu? Ló escolheu. Ló, veja como foi a decisão de Ló. Ele orou? Não, ele estava com a proposta, mas, meus amiguinhos, olha, toda decisão, lembra que eu falei? Toda decisão, antes de qualquer decisão, você deve pedir orientação ao nosso Deus. Abrão pediu orientação? Sim. Sim. Aí Ló, quando recebeu essa proposta, ele pediu a orientação de Deus? Não pediu orientação de Deus. E por que ele escolheu? Porque ele olhou para o lado, ele olhou assim para o lado do Jordão. Sim. Vale do Jordão, mais ou menos, toda aquela província ali. Sim. Ele olhou e viu que a grama estava super verdejante. Viu que tinha umas águas lá, uns riachos. E aí, meus amiguinhos, sabe o que fez? Ele olhou para o outro lado, aí viu que não tinha, a terra não estava tão boa, a grama não estava tão verdejante. O que Ló fez? Escolheu a verdejante. Escolheu a terra bem verdejante. Foi esperto? Foi esperto, mas presta atenção o que aconteceu com Ló, porque ele tomou uma decisão sem a orientação do Senhor. Ai do céu. Aí, meus amiguinhos, então Ló escolheu o Vale do Jordão. Sim. E aí Abrão, como havia combinado, ficou então ali nas províncias de Canaã. Certo. Muito bem. Aí, meus amiguinhos, quando Ló se afastou, juntamente com os seus servos, com os seus animais, com o seu ouro, com a sua prata, né, com a sua família, tudo, que ele foi embora lá para o Vale do Jordão, mais ou menos lá para a província de Sodoma e Gomorra. Sim. Olha só o que aconteceu. Sim. Aconteceu que Deus falou diretamente com Abrão. Ali naquele momento, quando houve a separação do sobrinho Ló para ir para a terra que ele havia escolhido, Deus falou diretamente com Abrão. O que ele falou? Ele disse exatamente assim, olha, Abrão, eu vou dar esta terra de Canaã, essa terra para você e, claro, para a sua descendência. Abraão já tinha filho? Não, Abraão nessa época ainda não tinha filho. E detalhe, a Sarai era estéril. Ai, como? Presta atenção. Olha aí, ó. Deus fez uma promessa e Abrão creu nesta promessa, assim como ele creu na palavra de Deus que falou antes para ele sair da terra, que Deus ia mostrar para ele uma terra. E agora, ali naquele momento, Deus estava cumprindo a promessa que ele tinha prometido para Abraão. Que legal! Ele estava dando essa terra e estava mostrando para ele que essa era a terra que ele queria que Abrão herdasse e que a descendência de Abrão herdasse. Eita, que legal! E o que Deus disse mais? Deus disse mais assim para ele, olha, e a sua descendência, ela será tão grandiosa, ela será tão grandiosa que você não vai ter nem como contar o tanto de pessoas da sua descendência. Como assim? Ele disse que a descendência de Abrão ia ser tão grandiosa que era como se ele tivesse assim, ó, os grãos de areia no mar. O grão de areia? Os grãos de areia. Tu consegue contar? Não consigo contar, não. São muitos, não é? Então, essa foi a promessa de Deus para Abrão. Meus amiguinhos, e olha, vou só dizer, o que aconteceu com Ló?
Ló. Olha só, a promessa de Deus para Abraão foi essa, que além dele estar cumprindo ali a promessa que tinha feito para Abraão sobre a terra, ele ainda disse, essa promessa agora foi que a geração dele iria ser grandiosa, e essa terra ia ser não só de Abraão, mas da descendência dele. Sim, e o que aconteceu com Ló? Presta atenção. Lembra que eu falei que onde Ló escolheu ficava próximo de muitas províncias? Sim. De vários reinados? Sim. Então, 5 reinados se juntaram. Sim. E foram, declararam guerra para 4 reinados. Certo. E esses 4 reinados, Certo. eles ficavam próximos de onde? Nas terras de quem? De onde? De quem? De Ló. Presta atenção. E aí os 4 reinados, sim, venceram a guerra dos 5 reinados. Como assim? Os 4 reinados venceram os 5 reinados. Sim. Aí acontece que quando ele venceu, Sim. tomou as terras, inclusive, de quem? De quem? Do sobrinho de Abraão. Do Ló? Do Ló. Onde Ló havia escolhido. Mais um detalhe, meus amiguinhos, não foi só as terras, não. Tomou, Ló e sua família ficaram cativos. E tem mais. Tomaram também todos os pertences de Ló. Todos os pertences de Ló. Ai, meu Deus. Aí, meus amiguinhos, os servos também. Aí vejam só o que aconteceu. Um dos servos, sim, que ficou prisioneiro, sim, ele fugiu, conseguiu se libertar, sim, e correu lá nas terras onde o Abraão estava, lá em Canaã, sim, e avisou para o Abraão que o Ló estava sendo prisioneiro naquelas terras que os 4 reinados venceu dos 5 reinados. Eita, que coisa! E que ele estava sendo prisioneiro junto com a sua família e todos os seus pertences. Aí, presta atenção, olha a outra vitória do Senhor Deus na vida de Abraão. Diz aí. E o livramento que Deus deu para Ló. Diz aí. A Bíblia diz que Abraão juntou os seus homens, guerreiros, os seus servos, e foram lutar contra esses 4 reinados. E quem venceu? Quem venceu? Os servos, as pessoas que estavam com Abraão. Que legal! Venceu aquela batalha, meus amiguinhos. Abraão, né, apenas com alguns servos, alguns dos seus exércitos, umas pessoas dos seus exércitos, mas que eram bastante pequenininhos, comparando aos 4 reinados, sim, aos exércitos de 4 reinados, sim. E acontece que Abraão venceu aquela guerra. À noite? À noite. E aí, resgatou então Ló e também todos os pertences de Ló. E isso foi muito legal. Mais uma vitória para quem? Para Abraão. Por quê? Porque ele creu no Deus Todo-Poderoso. Porque ele creu no Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus amiguinhos, olha, quando o nosso Deus faz uma promessa para você, sim, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E o melhor tempo é o tempo do Senhor. O tempo do cumprimento da promessa é o tempo do Senhor, meus amiguinhos. Quando ele prometeu para Abraão, ele não disse o dia nem a hora que ele iria cumprir tudo na vida de Abraão. E foi cumprido? E foi tudo cumprido. Por quê? Porque o que Deus promete, ele cumpre. Viu, meus amiguinhos? Portanto, confiemos, pois, no nosso Deus. Não fiquem ansiosos. Se o Senhor te fez uma promessa, meus amiguinhos, não fique ansioso para dizer essa promessa e eu quero ir logo e agora não. É no tempo do Senhor. O tempo do Senhor é o melhor tempo para todos nós. O tempo do Senhor é o melhor tempo para o cumprimento da promessa de Deus. Meus amiguinhos, assim como ele prometeu para Abraão, ele tem promessas também para você. Meus amiguinhos, muito obrigado pela atenção. Obrigada. Sim, obrigado. Muito bem. E agora vamos orar ao nosso Deus do céu, dizendo muito obrigado pelas suas promessas na nossa vida. Sim. Deus, querido, obrigado pelas promessas que tu tem realizado na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Te amamos, Senhor, porque tu és o cumpridor das promessas. Senhor, obrigada. Amém. Amém.